Vamos falar hoje sobre interpretação constitucional, mais especificamente sobre os métodos de interpretação da Constituição. Esse é um tema da disciplina de Direito Constitucional, dentro do capítulo de Interpretação Constitucional. Primeiro, vamos entender por que a Constituição precisa ser interpretada. Interpretar a Constituição significa determinar o sentido e o alcance de suas normas. Essa interpretação permite aplicar a Constituição aos casos concretos, solucionar conflitos entre bens constitucionalmente protegidos e dar efetividade aos seus comandos. E aqui já entra uma primeira armadilha: a interpretação constitucional não é exclusividade do Poder Judiciário. Repara que o Executivo e o Legislativo também interpretam a Constituição. O material ainda traz a concepção de Peter Aberle. Segundo ele, a interpretação constitucional tem um caráter aberto, alcançando cidadãos, órgãos públicos, opinião pública e grupos sociais. É o que se chama de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Agora vamos entender o segundo ponto, o método jurídico ou hermenêutico clássico. Esse método parte da ideia de que a Constituição pode ser interpretada por meio das técnicas tradicionais utilizadas para outras normas jurídicas. Elementos do método jurídico clássico. Literal ou gramatical, examina o texto. Sistemático ou lógico, relaciona a norma com o restante da Constituição. Histórico, considera o contexto de elaboração. Teleológico, busca a finalidade da norma. Genético, investiga a origem dos conceitos empregados. Lógica central, método jurídico, forte valorização do texto constitucional. Vamos para o terceiro ponto, o método tópico problemático. Esse método está associado a Theodor Viev e parte do problema concreto. A interpretação procura encontrar, dentro do sistema constitucional, a solução adequada para aquela situação. A característica mais importante para a prova, aqui, é problema maior que norma. Ou seja, a prevalência do problema sobre a norma. Esse método valoriza o caráter prático da interpretação constitucional e a abertura das normas constitucionais. Agora, o quarto ponto, o método hermenêutico concretizador. Está associado a Conrad Hesse e parte da ideia de que o intérprete já possui uma pré-compreensão da norma e realiza um movimento entre o texto constitucional e a realidade concreta. Esse processo é descrito como um círculo hermenêutico: texto, depois realidade, depois texto de novo, depois realidade de novo. E a principal diferença em relação ao tópico problemático é essa: no tópico problemático, o problema prevalece sobre a norma, já no hermenêutico concretizador, a norma constitucional prevalece sobre o problema. Essa oposição é extremamente importante para a prova, então guarda ela. Vamos para o quinto método, o científico espiritual, ou integrativo. Está associado a Rudolf Smann e busca compreender a Constituição considerando o sistema de valores que lhe dá sentido. A Constituição deve ser analisada como um todo, dentro da realidade estatal, levando em consideração os valores subjacentes ao texto. A ideia central aqui é: científico espiritual igual a espírito e valores da Constituição. Agora, o sexto método, o normativo estruturante. Esse método trabalha com uma distinção fundamental: texto normativo não é a mesma coisa que norma jurídica. O texto é apenas o ponto de partida. A norma resulta da interpretação do texto em contato com a realidade concreta. Assim, texto mais contexto é igual a norma concretizada. O material destaca exatamente essa relação entre texto constitucional e realidade social. Quadro comparativo dos métodos de interpretação constitucional. Método jurídico ou clássico, trabalha com técnicas tradicionais de interpretação. Tópico problemático, o problema prevalece sobre a norma. Hermenêutico concretizador, a norma prevalece sobre o problema. Científico espiritual, valores e espírito da Constituição. Normativo estruturante, texto e norma não são a mesma coisa, e o contexto também importa. Pontos de atenção para a prova. Tópico problemático, problema primeiro. Hermenêutico concretizador, texto constitucional primeiro. Normativo estruturante, norma jurídica não se limita ao texto. Científico espiritual, valores subjacentes à Constituição. Método jurídico, utiliza elementos tradicionais: literal, sistemático, histórico, teleológico e genético. Observação geral: interpretação constitucional não é atividade exclusiva do judiciário. Erros clássicos de prova. Dizer que somente o Poder Judiciário interpreta a Constituição, errado, o Executivo e o Legislativo também interpretam, e a concepção de Aberle amplia ainda mais esse universo de intérpretes. Dizer que, no método tópico problemático, a norma constitucional prevalece sobre o problema concreto, errado, é justamente o contrário: problema maior que a norma. Dizer que o método hermenêutico concretizador atribui primazia ao problema sobre a Constituição, errado, nesse método norma é maior que problema. Dizer que, para o método normativo estruturante, norma jurídica e texto normativo são expressões equivalentes, errado, o método parte justamente da distinção entre texto e norma. Interpretar significa descobrir sentido e alcance constitucional. E essa interpretação não é função exclusiva do judiciário.
Sobre os métodos, o jurídico usa literal, sistemático, histórico, teleológico e genético. O tópico problemático é problema maior que norma. O hermenêutico concretizador é norma maior que problema. O científico espiritual trata dos valores da Constituição. E o normativo estruturante diz que texto não é norma, e que o contexto importa. Exemplos estilo Sebrasp. O método tópico problemático parte da prevalência do texto constitucional sobre o problema concreto, errado, essa ideia se aproxima do hermenêutico concretizador. O método normativo estruturante considera que a norma jurídica resulta da interação entre o texto e a realidade em que será aplicada, certo. A interpretação constitucional é monopólio dos órgãos jurisdicionais, errado. Regra de revisão rápida. Tópico é problema. Concretizador é norma. Espiritual é valores. Estruturante é texto mais contexto.